A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa quinta aula da nossa classe dos adultos com o tema O Reinado de Acasias. A nossa lição de hoje, ela tem assim um ponto muito importante a destacar, que é, mesmo Acasias conhecendo o que Deus havia realizado no reinado do seu pai, mas ele ainda assim vai continuar indiferente às ações de Deus, a ponto de procurar um Deus pseudo-profeta para que pudesse lhe trazer uma profecia sobre o seu caso. Porém, Deus vai falar com Elias sobre o assunto e vamos ver então o que vai acontecer no decorrer da lição. O nosso texto áureo diz: tenha já o fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmos 7, verso 9. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Elias vai ser um incentivo para todos nós que almejamos ser usados por Deus para fazer a obra do Senhor. E vale destacar que o Senhor nosso Deus, ele tem estabelecido um princípio, que é um princípio chamado lei da semeadura. Nós vamos ver que Acabe, ele semeou uma prostituição espiritual e colheu frutos terríveis. E Acasias, seu filho, que vai suceder o trono, vai fazer ainda, em pouquíssimos pouquíssimos anos de reinado, para ser mais exato, 2 anos que ele teve de reinado, 2 anos que ele reinou, e mesmo reinando 2 anos, ele vai fazer coisas terríveis, coisas que de fato iriam trazer prejuízos a toda a nação, mas principalmente para ele mesmo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 8 e depois versículos 13 a 17. Eu vou ler alguns versículos como base para a nossa lição. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que tu subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes disse: que há que vos voltastes? E eles lhes disseram: o homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Elias tinha as suas características próprias. Elias é um exemplo de um homem de Deus que possui uma personalidade, uma característica, possui um ministério maravilhoso, e era fácil de conhecer o profeta Elias. E Acasias, ele sabia que a mensagem que ele recebera não era de um homem qualquer, mas era de um grande homem de Deus, a ponto dele mandar buscarem Elias. Só que Elias só vai porque Deus o autorizou a descer. O objetivo geral da lição é ressaltar a imprescindibilidade de ter-se um relacionamento íntimo com Deus, e temos 3 objetivos específicos que são: primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias,
assinalar a coragem de Elias e identificar as consequências dos atos de Acasias. A introdução diz assim: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como dos seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-Zebude sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte. Por que ele não consultou o profeta de Deus? Por que ele não mandou os homens perguntarem a Elias? Mas não, ele preferiu consultar a um profeta de um Deus pagão, para ver se ele teria uma resposta favorável. Mas Deus assume o controle e dá um desfecho final para Acasias que talvez ele não esperasse que iria receber. Mas Deus é assim mesmo. Deus ele não trata segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que é a sua real vontade. O número 1 diz assim: um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era o filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-Zebude de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Ele não precisou nem chegar lá para que a notícia já viesse para ele, que ele iria morrer. Da cama que ele estava, ele não sairia vivo, mas sim somente morto. Olha, Deus quando fala, ele cumpre fielmente. Então, Acasias deveria ter se arrependido, como seu pai Acabe se arrependeu, mas Acasias não se arrepende, pelo contrário, ele vai ser um rei perverso, um rei mau, né? Um rei que vai ter um momento muito terrível também diante do povo. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deves andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas vamos entender também que, embora Acasias não tivesse recebido os belos conselhos bíblicos, os conselhos do seu pai, segundo escreveu Salomão, mas ele deveria, pelo menos, estar atento, estar alerta o que está acontecendo à sua volta. Fazer uma análise, uma busca do que aconteceu no reinado de seu pai. Se ele fizesse isso, o desfecho da sua vida poderia ter sido outro, porque ele iria encontrar, no ponto principal da sua vida, ele ia encontrar Deus. Mas ele não quis observar os feitos, os milagres, os feitos miraculosos que foram realizados pela vida do profeta Elias. Ele não quis saber disso. Ele preferiu continuar seguindo a um Deus que nada pode fazer, como diz o Salmo 115. A síntese desse tópico vai dizer assim: os erros, as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Nós não podemos pecar porque papai pecou, porque mamãe pecou. Eu não posso cometer os mesmos erros porque eles são meus pais. Não, eu tenho que, de alguma forma, parar com o pecado. Eu tenho que mudar, eu tenho que ter uma outra vida, um outro mover, um outro pensamento. Mas, infelizmente, Acasias se deixou dominar por toda a ação que envolvia os seus pais e aqueles também que antecederam o seu pai, Acabe. 2. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebude, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra: porventura não há Deus em
Israel, para irdes consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? E vale aqui também dizer que sempre, segundo os estudiosos do Antigo Testamento, sempre quando aparece a expressão anjo do Senhor, é a teofania, que é a aparição do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então, nesta aparição, o Senhor vai dizer para Elias, vai ao encontro dessa caravana, dessa comitiva que está indo consultar Baal-Zebude e fala esta palavra dura contra Acasias. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras ocasiões, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Olha só, foi terrível. Elias, ele vai operar feitos maravilhosos, porque Deus era com ele, como Deus é comigo também com você. Na terceira vez, todavia o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida dos soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Ele chegou com um sentimento de humilhação diante do homem de Deus, temendo por sua vida e pela vida dos seus soldados. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor daquele soldado, daquele capitão, e ordenou a Elias que o acompanhasse até o palácio em segurança. Ou seja, Elias foi ao palácio com uma escolta real. E, com certeza, o que havia acontecido com os primeiros 100 foi notório também lá no palácio. Então, quando eles chegam com Elias, Acasias sabia que ali não estava um homem qualquer, mas estava um homem que tinha um comprometimento com o Senhor nosso Deus. Um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Então Elias, ele é chamado, né, ele pode ser chamado de o profeta que teve um ministério marcado pelo fogo. E de fato foi algo fantástico, tudo que Deus realizou através da vida desse profeta. Inclusive nós também pregamos, né, mensagem de avivamento, usando a questão de reparação, a questão que Deus vai responder com fogo, enfim. Por quê? Porque é algo tremendo. Quando Deus responde com fogo, Deus está usando elementos que nós sabemos que são poderosos para manifestar a sua glória. E o ministério desse homem, então, é marcado por esse mover lindo de Deus por meio do fogo. E nós sabemos que fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós sabemos que é algo extraordinário. A síntese desse tópico vai dizer assim: servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Desafios você terá, a adversidade também, mas permaneça fiel com a mensagem que Deus tem entregue a você. A doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Lembre bem, eu falei que mesmo que os seus pais eram perversos, eram maus, né, como foi no caso Acabe e Jezabel, mas ele poderia ter observado tudo que Deus havia feito.
Ele podia ter observado como se deu o desafio lá no monte, como aconteceu a questão da chuva, como Deus operou de forma maravilhosa. Então ele podia ter observado isso. Também lembrar da história de como Deus havia livrado o povo do Egito. Mas ele não quis, ele preferiu se deleitar, ter prazer na idolatria, servindo a Baal Zebude. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais soldados, o profeta não titubeou, ou seja, não teve dúvida em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasia: desta cama é que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Aqui, irmãos, é algo interessante, porque lá no deserto onde ele estava, ou na cidade onde estava, quando encontraram, ele mandou uma mensagem, mas agora não. Agora ele não está mandando mensagem. Agora ele está tete a tete, frente a frente, cara a cara com o rei. Ele poderia mudar a mensagem, mudar o discurso, mas ele não fez isso. Ele permaneceu fiel à mensagem que o Senhor lhe havia entregado. Então ele vai repetir a mesma palavra, querendo o rei ouvir ou não, mas a palavra foi entregue, a mensagem foi entregue. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta da medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Não teve jeito, morreu mesmo, morreu, não teve escapatória. Por quê? Também porque não se arrependeu. Porque se ele tivesse arrependido, tivesse humilhado diante do Senhor, o Senhor poderia ter revertido o quadro. Só que ele preferiu consultar a um Deus pagão para ver a questão da sua vida. Mesma coisa temos muitas pessoas, sem falar de religiões, porque cada um segue a sua religião, mas as pessoas estão aí fazendo o que querem, consultando, procurando saber o que vai acontecer amanhã com a sua vida. Tem aqueles que só tomam determinadas atitudes se ouvir alguma coisa. Mas, olha, irmãos, isso aí é tudo contrário à palavra. Porque só quem, de fato, conhece o nosso amanhã é o Senhor. Só Ele conhece o nosso futuro. Só Ele conhece o nosso presente. E só Ele que conhece também o nosso passado. Porque passado, presente, futuro, para Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade, além de tudo, coragem. Ele teve coragem para falar com Acabe e teve coragem também para falar com Acasias. E essa assertividade aqui, na verdade, ele profetizou o que Deus determinou. E quando Deus determina a palavra, ela jamais cairá por terra. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Deus pode te usar de uma forma extraordinária para algo extraordinário, tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial. A síntese do tópico diz: os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. A morte física ainda ela pode ser superada se nós tivermos a vida espiritual. Agora, o pior é quando a pessoa tanto morre física como morre espiritualmente. Só a misericórdia do Senhor. Concluindo, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias, o profeta, que confrontou as transgressões de Acasias
e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu a sua missão e honrou ao Senhor, a ponto dele ser levado para estar com o Senhor. Ele não provou a morte, embora tenha sido jurado de morte, mas ele não provou a morte. Semana que vem, a nossa sexta lição, nós falaremos sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. E eu acredito que vai ser mais uma lição maravilhosa. Se você não assistiu a nossa última lição, a lição 5, que fala sobre o profeta Elias e os profetas de Azera e Baal, então você pode ver, assistir e participar também, vai ser uma bênção. E eu lhe espero já na nossa sexta lição, tá bom? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nos dê um espírito valente, corajoso, como o Senhor deu a Elias. Alguém com coragem para falar para reis, para profetizar sem nenhum medo. Que nós também tenhamos coragem de profetizar a verdade, porque a tua verdade, só ela é fundamental para as nossas vidas. Fica conosco, Pai, e nos ensina cada dia com essas mensagens lindas que estamos aprendendo acerca deste grande homem de Deus chamado Elias. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus. E todos que creem digam amém, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu lhe convido a vir comigo, se inscrever no canal, acionar as notificações, para que você receba todos os nossos vídeos aí, em nome de Jesus. É muito simples. Logo aqui embaixo, se inscreva e do lado, coloca lá todas as notificações e você vai receber todos os nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te aguardo na nossa sexta aula em nome do Senhor. Amém.